Eu quero muito mais de ti. Espírito, Espírito, erga seus braços. Eu preciso. eu preciso muito mais de ti. Espírito. Espírito, Vai orando, fecha os olhos. Surya cantar Siria barabase. Receba a unção do Espírito Charles. Seja nessa tarde o caçador de almas. Seja nessa tarde a palavra que irá nos dirigir a tudo que iremos fazer depois desse retiro. Que o poder do alto atinja todo o objetivo dessa tarde. E que em tudo que o Senhor preparou no céu e comunicou a você, nós possamos seguir após esse retiro. Receba agora a santidade do Espírito. Receba agora a ferramenta de ser caçador das almas. Pela intercessão da Virgem Maria, da Beata Helena Guerra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, santos e santas. Cumprimento como santas e santas, porque depois de passar 2 dias inteiros falando de santidade, tão bem como o meu irmão Cleilson falou, passando por um processo de conversão intensa e praticamente completa, eu já considero cada um de vocês santos e santas. Uma vez eu li uma frase do Dunga, e ele falava algo muito interessante no livro dele, que ele falava que o sonho dele é que daqui a 30 anos, os santos da Igreja Católica que vão estar expostos em cada comunidade, que eles não estejam com umas roupas como batinas, com a cabecinha virada de lado, mas ele falava que o sonho dele era ver santos de calças jeans na Igreja Católica, lá a imagem de santo de calça jeans, é a imagem de santo de boné. É assim que ele quer a igreja, e é assim que eu sonho a igreja, uma verdadeira nação de santos e santas, que tem se levantado neste ano, nos últimos tempos, através da moção do avivamento. Eu ia deixar para o final, mas Deus já mandou falar. Um dia estava eu e mais alguns irmãos reunidos no monte, e Deus nos deu uma visão de que estavam acendendo chamas naquele monte, e dessas chamas iriam se propagar em outras chamas. Ele falava a palavra comigo de tocha, e todos nós sabemos que quando uma tocha, igual uma vela, acende outra vela e vai acendendo outras, não é? Não é verdade? E pois aí ele falava assim: de vocês eu vou acender mais tochas, e mais tochas, e mais tochas. Irmãos, eu não quero nem acender vocês, porque acender já foi acendido desde o dia de ontem. Vocês já estão acesos, mas eu quero propagar. Eu vim aqui te falar um pouco para vocês, como vocês vão propagar essas tochas lá fora, essas chamas do Espírito lá fora. Antes de entrar no meu tema, eu quero falar sobre estágios, 3 fases
da conversão. Estágios, fases, níveis. O primeiro estágio da conversão, de uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, ele se passa por isso tudo que você passou no dia de hoje e de ontem. Ouvir falar de um Deus, ouvir falar que Deus te ama, ouvir falar do pecado, ouvir ter uma experiência com o Espírito Santo. E aí se chega no primeiro estágio da conversão, que é o abandono do pecado, o ódio pelo pecado. Irmãos, no meu pouco tempo de caminhada, eu cheguei à conclusão que esse primeiro estágio, ele é o mais fácil da sua caminhada e da minha caminhada. Charles, você está ficando doido falar que é o abandono do pecado. Irmão, uma pessoa decidida a virar santo, uma pessoa de oração constante, de leitura da palavra de Deus constante, uma leitura orante, ele consegue viver sem pecar, ou pelo menos os pecados aqueles que ele mais pecava. Essa conclusão eu cheguei e tenho certeza, esse é o passo mais fácil para uma pessoa se tornar santa. O abandono do pecado. Mais fácil. O segundo estágio, ou nível 2, é quando você começa a ter que perder, a ter que tirar os seus defeitos de caráter ou os meus defeitos de caráter. E esse sim começa a machucar, começa a doer. Porque defeito de caráter é algo que já está impregnado na nossa alma, já está impregnado no nosso ser. Porque uma pessoa, por exemplo, que é mentirosa, ela muitas vezes ela mente até mesmo sem perceber. E a mentira é um defeito de caráter. Quer um exemplo? Mãe, fala, o telefone tocou, aí você vira, mãe, fala para essa pessoa que eu nem estou aqui. Exemplo simples que acontece em todas as casas. Egoísmo, gula. Quantas vezes nós somos egoístas com as nossas coisas, com os nossos objetos? Tudo isso e vários outros são defeitos de caráter. E esses defeitos de caráter, irmão, vai nos tirando a santidade, vai nos tirando da presença de Deus. Muitos defeitos de caráter vai nos tirando da presença do Senhor. Vai impedindo, vai criando uma barreira entre você, eu, ou seja, a criação e Deus. Vai criando uma barreira. E quando Deus mexe nesses defeitos de pecado, causa uma dor muito grande, porque Ele mexe em todo o seu ser. Mas Ele é necessário para uma conversão genuína. E eu tenho certeza que vários aqui foram tocados nessa parte também. E o terceiro estágio, terceiro nível, nível 3, de uma conversão genuína, se passa por dar testemunho de Cristo na sua vida e na minha vida, se for eu o caso ou a pessoa referenciada. Por quê? Porque quando a pessoa encontra alguém de Deus, uma pessoa lá do mundo encontra uma pessoa de Deus, a primeira coisa que ela pensa ou imagina e tem desejo é falar: irmão, Laura, ora por mim. Verdade ou mentira? Quando nós encontramos uma pessoa de Deus, nós podemos estar muito em oração e muito em Deus, mas quando nós achamos uma pessoa verdadeira de Deus, nós falamos assim: Warley, ora para mim. Não é, irmão? Então, o terceiro passo é dar sinal de Cristo na vida dos outros. É ser sinal de Cristo na vida dos outros. E esse, irmão, por incrível que pareça, parece ser o mais fácil, mas ele é o mais difícil. Sabe por quê? Porque o mundo, ele te corrompe. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo, e ele te corrompe.
Às vezes nós somos levados por uma conversa no trabalho, na escola, ou até mesmo dentro de casa. Somos levados em determinadas situações. A última coisa a pensar, seja em Deus, seja em Jesus, seja no Espírito Santo. E várias outras situações te impedem muitas vezes de evangelizar a sua casa e a sua família, os seus amigos de colégio, faculdade e amigos de trabalho. Verdade ou mentira? Ou aquelas conversas que o Cleison falava que não edificam em nada, que você está ali e de repente começa uma conversa distorcida e você começa a ficar sem graça, mas a pessoa que está conversando com duas pessoas ou quem mais seja, conversando, ela nem percebe a sua presença, porque você não tem incomodado. Talvez você não tenha dado sinal de Cristo na vida daqueles que estão lá fora. Irmão, eu vou falar de Pedro duas vezes, uma agora e uma durante nós fomos ler a palavra. Agora eu quero que vocês não me entendam mal, eu tenho uma admiração enorme por Pedro. Mas Pedro e Tiago, lá em Atos dos Apóstolos, Pedro e João, e lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, se eu não me engano, na cura do coxo, quando as pessoas colocaram o coxo todos os dias de frente ao templo. E a palavra vem nos falar que todos os dias Pedro e João iam ao templo adorar e rezar todos os dias. E a palavra também vem falando que todos os dias as pessoas colocavam o coxo lá no templo para ganhar dinheiro, pedir esmola. Irmão, imagine comigo, lá em Atos dos Apóstolos, a palavra vem falando, pode abrir rapidinho. Lá no versículo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 3. Quem não achou ainda, pode só prestar atenção, não precisa preocupar em achar a palavra não. Quando ele viu Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Irmão, eu fico pensando, será que Pedro e João, sendo apóstolo, discípulo, batizado no poder do Espírito Santo em Atos 2, como nos conta Lucas, será que de vez em quando eles davam testemunho de Cristo? Porque a palavra vem falar que aquele coxo, ele não pediu oração para Pedro e João, mas pediu esmola. Claro que Pedro e João depois teve uma sabedoria imensa, de não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, receba em nome de Jesus. Claro. Mas tem tanto cristão que é assim também, que não dá testemunho de Cristo, mas é uma pessoa ungida, é uma pessoa de oração. Não tem? Sim ou não? Pois é. E aí Pedro e João tá lá, todo dia subindo e todo dia o coxo lá. Você já imaginou, Valmir? Todo dia você indo lá e o coxo lá? Parar e rezar para ele, né? Levanta aí, meu filho, pelo amor de Deus. Então, irmão, Pedro e João, eles eram cheios da unção, mas falharam em alguma coisa. Talvez isso. Talvez nós também tenhamos falhado nisso. Porque talvez se Pedro e João dessem mais testemunho de Cristo, mais, que eles deram, mas se eles dessem mais, eles não iam parar ele para pedir esmola, mas iam parar para pedir oração. Tem muitas pessoas te pedindo oração, igreja. Principalmente as pessoas que já caminham na renovação carismática. As pessoas que caminham na renovação carismática, que têm uma bagagem dentro da igreja ou em qualquer outra pastoral. Tem muitas pessoas te pedindo oração. Tem muitas pessoas olhando para você, ora por mim. Porque se não tem, é porque está faltando alguma coisa na sua vida. Não vou falar que é unção, porque não é. Não vou falar que é oração, porque muito provavelmente também não é. Mas está faltando
testemunho. Irmão, São Francisco de Assis falou com os frades a seguinte coisa: juntem as coisas que nós vamos pregar lá em Betim. Claro que não era Betim, né? Mas nós vamos pregar lá em Betim. E aí, juntou os frades de São Francisco e foram para Betim. Pegaram o avião, desceu aqui em Belo Horizonte, lá em Confins, e vieram para Betim. Beleza. São Francisco ficou dias andando para baixo, para cima, Niterói, PTB, Teresópolis, Angola, e ficou andando. E aí, um belo dia, Itacolomi, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, e um belo dia, um dos frades vira para Francisco e fala: Francisco, quando é a sua pregação e aonde é a sua pregação? Francisco virou para eles e falou assim: irmãos, até agora vocês não perceberam? Tem semana que nós estamos pregando aí, a semana inteira vocês não viram? É pregar com a vida, irmão. Você não precisa ter ministério, você não precisa ter dons, você precisa evangelizar com a sua vida, na sua casa. Se a tua família está perdida, se o seu pai está nas drogas, na bebedeira, sua mãe só quer saber de novela, é porque está faltando um profeta na sua casa, está faltando uma profetisa na sua casa, de meter a mão na televisão e desligar aquela porcaria daquela televisão e falar: mãe, hoje nós vamos rezar o terço, clamar o poder do Espírito Santo para a sua conversão e a conversão do meu pai, amém? Então bata um palmo para o Senhor. Agora vamos para a palavra. Abram comigo em Lucas, capítulo 5. Amém ou misericórdia? Glória a Deus. Quer dizer que não estão apanhando da Bíblia, hein? Isso é bom. Lucas capítulo 5, versículo 1. O tema dessa pregação é: vem e me segue. Podemos? Então vamos lá. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genesaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, que depois se tornou Pedro, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faça-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Pedro nunca aprende, né? Mas por causa de tua palavra, lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhe rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca, para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus companheiros.
Então Jesus disse a Simão: não temas. A palavra não temas na Bíblia, irmãos, está escrito mais de 600 vezes. Ou seja, é Deus falando para você mais de 600 vezes: não temas, não tenhas medo, filho, eu estou contigo. E atracando as barcas à terra, não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram e o seguiram. Palavra da salvação. Aplaudam a palavra do Senhor, meus irmãos. Pode ser melhor? Aleluia. Irmãos, Pedro estava ali pescando juntamente com seus irmãos e amigos, colegas, companheiros de profissão. Pedro estava lá pescando depois de uma noite inteira de pescaria, onde eles não pescaram nenhuma tilapinha pequenininha. Pedro, vou enfatizar que Pedro era um pescador exímio, ele era um pescador de profissão. Então o que de melhor Pedro sabia fazer era pescar. Mas nesta noite ele não conseguiu pescar nenhum peixinho. E aí de repente sobe alguém no barco de Pedro, alguém que Pedro não conhecia, por isso eu trato como alguém, porque quem sobe é Jesus. Mas sobe alguém no barco de Pedro, prega para o povo, igual Jesus já estava pregando, e termina a pregação e fala assim: vamos para ali, ó. E aí eles vão. Aí Jesus fala assim: agora, joga a rede aí. Irmão, entenda, Pedro questiona Jesus várias vezes durante o evangelho. Pedro não pensava muito nas coisas não, mas Pedro neste momento ele pensou como um exímio pescador. Porque ele fala para Jesus: Senhor, deixa eu te falar com você. Qual que é o seu nome, irmão? Sem crachá? Gabriel, deixa eu falar com você, Gabriel. Eu estou a noite toda pescando, meu filho. Sou pescador. E aí, não tem peixe que não. Mas Pedro fala isso e Jesus completa. E aí depois, o que acontece? Pedro fala: Senhor, pela tua palavra, eu vou pescar. Eu vou jogar. Irmão, muitas vezes na sua vida, dentro da sua casa, vai acontecer isso. As circunstâncias da sua vida, da sua casa, onde você está inserido, vai fazer com que você não queira jogar a rede, que você não queira evangelizar, que você não queira falar de Jesus. O medo, a vergonha, a timidez, vai fazer com que você não fale de Cristo para as pessoas, para os jovens lá na rua, quando você sair daqui. Muitos daqui, até mesmo o medo e a vergonha pode fazer você nem falar que você esteve no retiro da Igreja Católica Apostólica Romana. O mundo faz a mesma coisa. E até pior. Mas da mesma maneira que Pedro jogou a rede dele lá onde Jesus mandou, onde Jesus falou: você também tem que jogar a sua rede na sua casa. O mundo pode dizer não, as pessoas podem falar não, como muitos foram convidados para estar aqui, e nós falamos: não, vai ter pessoas lá. E até uma semana antes, tinha menos de 10 pessoas inscritas, mas nós confiamos que a rede que Jesus mandou nós jogarmos, ela ia trazer. E aqui tem aproximadamente 90 jovens evangelizados, santos, para evangelizar as pessoas lá fora, porque nós confiamos e jogamos a nossa rede. Então, irmão, você também tem que jogar a sua rede lá na sua casa, lá na sua escola. É jogar a rede. Aonde que está precisando de jovem? Aonde que você precisa evangelizar? Pense. É lá que você precisa jogar a sua rede. É lá. Você não precisa ir nos Estados Unidos
Lá no Espírito Santo, o irmão está indo para Fortaleza. Não precisa. Você precisa jogar a sua rede onde você está. Jesus mandou Pedro jogar a rede primeiro onde ele estava. Depois ele mandou para a missão. Você precisa evangelizar a sua casa primeiro. Né, irmão? É isso que você falava, não era? Era evangelizar a sua casa? Aí. Você precisa evangelizar seus primos, seus amigos, seus colegas. Irmão, se cada um aqui tem aproximadamente 90. Se esses 90 evangelizar mais um jovem, são mais 90. Que aí o Ser de Santos, do ano que vem, eu não sei quando vai ter outro, vai ter aproximadamente 180 se vocês vierem como encontrista novamente. E depois de 180 vai passar para 360. Depois é 720, não é, Valéria? Então é 720, mano. E por aí vai. Ou seja, nós chegamos a um número de 1.000 pessoas. Melhor, 3.000 pessoas, como Pedro fez. Rapidamente. Rapidamente. Então, se você evangelizar 2 pessoas, então, hein, Valmir? 3, 5, 10, 90 vezes 10, 900 edições do ano que vem tem que ser lá no polo esportivo. Viu, Zé? Tem que marcar o próximo lá para o polo esportivo, que aqui cada um vai trazer 10. Então, irmão, se você evangelizar, 1 é 90, 2, 180, 10, 900. Com a vida. Eu sei que muitos aqui são tímidos, eu era tímido, eu sou até hoje. Sei que muitos têm vergonha de pregar, de estar aqui com o microfone. Eu vou chamar uns irmãos ali, eu vou mostrar para você uma realidade bem bacana. Na hora que eu for falar do chamado individual, eu vou chamar eles. 3. Então, irmão, se você é tímido para pregar, para cantar, usar microfone, Santo Agostinho vem falar, evangelize o tempo todo, se necessário utilize palavras. Se necessário, é com a vida. Sabe por quê? Quando uma pessoa, um jovem no mundo, encontra um jovem com a luz do Espírito Santo nos olhos, irmão, e aquele jovem está lá perdido, ele olha no olho assim e fala assim, irmão, você tem alguma coisa diferente, o que é isso, hein? Irmã, o que é isso que você tem? Como é que você consegue passar essa tribulação assim? Misericórdia. E aí vai. Aí você fala tal do Espírito Santo e tal. Ah, é mesmo? Quer conhecer esse cara? É aí, minha filha. É só Deus para fazer. Mas a graça acontece. Mas é primeiro a sua vida ser testemunha de Cristo. Irmão, depois Jesus fala para Pedro, não temas, e como eu disse, a frase não temas, está na Bíblia mais de 600 vezes, é 600 vezes Deus te encorajando a ir, essas 600 Deus falando, estou contigo, não preocupas. Oi, irmão? 3 rosários para medo, hein? Então, é Jesus falando com você, não temas, não temas, não temas. Se você está com medo da pessoa te xingar, não temas. Se você está com medo da pessoa virar as costas para você, não temas. Se você está com medo de bater o portão na sua cara, não temas. Se você está com medo da pessoa desligar o telefone, não temas. Se você está com medo da pessoa te bater, não temas. É Jesus te encorajando a ir. Se que naquele dia aquela pessoa não ouviu direito, é porque não era o dia dela, mas tem outros precisando. Deus sabe o momento de cada um. Então Ele fala com você, não temas de falar do meu nome. Não temas de falar que você tem um Deus. Vocês cantaram aqui ontem, Jesus é o Senhor da sua vida. E agora é a hora de mostrar lá fora que o Jesus é o Senhor da sua vida verdadeiramente. Não temas, não temas, não temas, não tenha vergonha, não tenha
timidez. Não temas. Não temas. Porque é o próprio Cristo que te chama, é o próprio Cristo que te prepara, não é ninguém. Irmão, formação é muito importante. Mas se não tiver oração, se não for uma pessoa de oração constante, não adianta. Então por quê? Porque é o próprio Espírito Santo que te forma, é o próprio Espírito Santo que te ensina, é o próprio Espírito Santo que fala na sua boca, é o próprio Espírito Santo que te faz evangelizar. Irmão, eu estou aqui pregando para você, e infelizmente eu fui 2 formações de pregação. Desde quando eu comecei a formar, desde quando eu comecei a pregar. Digo infelizmente porque é importante. É importante. Mas o mais importante é uma vida de oração. Uma pessoa que busca unção, uma pessoa que busca o Espírito Santo. E isso eu tenho certeza que eu tenho. Porque eu pago o preço. Eu pago. E você também tem que pagar. Você também tem que pagar, porque a unção não vem de formação, não vem de oração. Isso não são palavras minhas, são palavras de Moisés Rocha. Vem quando Deus derrama o óleo sobre você, da mesma maneira que o óleo dos reis, dos profetas do Antigo Testamento. Deus derrama o óleo sobre você. Que óleo é esse, Charles? O óleo da oliveira verdadeira. Que oliveira verdadeira é essa, Charles? Jesus Cristo. E o óleo é o Espírito Santo e o sangue de Jesus. Mas para que ele derrame, você tem que pedir. O tema da pregação do Juninho: o Espírito Santo virá sobre ti na medida dos teus desejos e das tuas disposições. Tem que desejar muito e dispor muito. E o dispor vem da evangelização. Está disposto a evangelizar. Mas o chamado, como eu dizia, ele é individual. Não adianta eu falar assim, eu só vou se o Henrique for. Eu só vou se a Valéria for. Eu só vou para a comunidade, cadê o Alessandro? Não está aqui não? Eu só vou para a comunidade se o Sander for, se o Erlandro for, o Alisson for, o Gilmar for. Eu só vou para a comunidade, Pedro, se você for. Eu só vou servir a Deus, Valéria, se você for. Eu só vou servir a Deus, David, se você for. Não, o chamado é individual. Deus olha lá e fala assim, é você. É você, ei, é você que está aí sentado nessa cadeira. Vai depender do seu pai, vai depender da sua mãe, do seu irmão, do seu amigo, do seu colega, porque nenhum deles quiseram estar aqui, mas você se dispôs a estar aqui, sentado nessa cadeira, sendo formado para sair lá fora. É você. O chamado é seu. Se um amigo seu for também, amém, melhor ainda. Porque Jesus enviava de 2 a 2. Mas se for necessário, for você sozinho, irmão, como está indo eu sozinho lá em casa, todos aqui, a maioria sabe, minha mãe está internada, sofreu AVC tem 2 semanas e eu estou indo do mesmo jeito, porque como Pedro, Tiago e João largaram tudo e não olharam para trás. Eu também estou largando tudo. Estou abandonando a minha mãe? Não, eu estou aqui a 80 quilômetros. Se precisar, me liga. Mas eu tenho que ir, porque o chamado é meu. Não é da minha mãe, não é da minha irmã, não é do meu pai, não é de ninguém. Ele é meu. O chamado é seu. O William, Erlandro e o Alisson. Faça favor aqui na frente. O chamado é seu, irmão. Independente se você tem ministério. Porque nós na Renovação Carismática somos divididos em ministérios. Ministério de pregação, ministério de oração por cura e libertação, que é povo bonito ali, que eu amo demais, de vermelho. Ministério de intercessão, tem ministério de tudo, qualquer coisa que você pensar. Mas independente se você tem chamado para ministério ou não. O irmão falava comigo ali,
dentro do Santíssimo, ele falava assim, irmão, foi muitas pessoas chamadas para vocações, para ministérios. Eu quero falar mais ainda, Cleus, não foram só chamados para ministérios, as pessoas que não sentiram chamados para nenhum ministério, essas também são chamadas a anunciar Cristo lá fora. Que tem 3 provas. O irmão ali é ministro da Eucaristia. O outro aqui tem cura e libertação de vez em quando, não é? O William música. Mas eles não têm ministério definido assim, eu sou pregador. Sabe qual que é o ministério desses 3? Alguém sabe me dizer? Servir. Isso aqui, se você precisar, aí na cozinhas vai, igual o Erlando, eu tirei ele agora. Intercessão vai, cura vai, Eucaristia vai. Se precisar dirigir carro, o Alisson está toda hora aí dirigindo. O ministério deles é servir. É para isso que eu estou aqui. Essa pregação toda é para falar para você que você precisa servir a igreja de um jeito. Resumindo, tudo que eu quero dizer é que você tem que trabalhar para Deus de algum jeito, com ministério ou sem ministério. Você tem que trabalhar para a igreja de alguma forma, porque na igreja tem muita pastoral. O que não falta na igreja é serviço, porque a messe é grande, os operários que são poucos. Palavras de Jesus, não foram minhas. Os créditos são dele, né? O serviço tem muito. Falta você dar o sim para Deus. Falar, Senhor, eu não sei o que é que eu vou fazer. Aqui, ó. Começaram sem saber, começaram. Talvez até hoje sem saber. Não sei, uma realidade, às vezes a gente não partilha direito. Talvez está até hoje sem saber. Mas está aí trabalhando. Lutou demais para que esse retiro aconteça. Vocês não têm noção. Cada um dos 3. Servir é trabalhar para Deus. Se você um dia vai viver uma vida consagrada em alguma comunidade, eu não sei se é chamado seu. Se é você que vai discernir. Mas é necessário você trabalhar para Deus de alguma maneira. Levanta aí, Zé Ferreira, fazendo favor. Aquele ali é o coordenador forânico da Nossa Senhora do Carmo, de Ministério de Oração por Cura e Libertação. Se você tem o chamado de oração por cura e libertação, ou seja, orar pelas pessoas, procura o Zé Ferreira até o final do retiro. Levanta aí o Hélito, fazendo favor. O Hélito participa, está no núcleo de pregação, juntamente com a Josi. Se você tem um chamado de pregador, meu irmão, procura o Hélito que ele vai te mostrar como se faz. A intercessão não está aqui, mas se for necessário, você pergunta o Gilmar. O Gilmar é do núcleo forânico da coordenação inteira da renovação carismática na Forania Nossa Senhora do Carmo. Se você está com intercessão, ministério jovem, ou qualquer outro ministério, procura o Gilmar e fala, Gilmar, eu quero trabalhar para Deus. Se você, por acaso, nós brincamos na nossa comunidade, ardeu, e pode sentar, irmão. Se você, por exemplo, ardeu o coração e é chama ardente, amém. Apresenta para o Alessandro e ele vai te passar tudo o que é necessário. Mas, oi? Aí, o catequista, se você tem um chamado, às vezes, para ajudar os jovens, gosta de criança, catequista. Clenilson, eu não vi você aí não, Clenilson. Clenilson está no ministério de pregação e liturgia. Liturgia, se você gosta dos paramentos, mexer com os paramentos da igreja, organizar o altar, às vezes, que é uma coisa que as pessoas não olham muito porque não aparece. Clenilson está ali. O que não falta, irmão, é serviço. É muito. O que não falta é serviço. Ministério jovem, se quiser ir para o ministério jovem, se quiser, tem tanto serviço, catequista, para dar aula de crisma, tanta coisa, mas tanta coisa. Oi? Investe na comunidade Chama Ardente, ajuda a comunidade Chama Ardente. Isso aí, uma salva de palmas para o Valmir. Investe na comunidade Chama Ardente. O Alessandro está aqui, eu nem vi, né? Né, Alessandro? Investe na comunidade. Só procurar ele no final, viu, gente? Mas para finalizar, que já está estourando o tempo, irmão, o chamado é seu.
Você já teve uma experiência com Deus durante 2 dias? Sim ou não? E agora Deus te chama. Vamos olhar lá só para contextualizar esse chamado individual. João 21, 19. Rapidinho. Tem água para mim? Água. João 21, 19. Quem não achou ainda, só presta atenção, porque já está acabando, estourando o tempo. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou, segue-me. De novo, e depois de assim ter falado, voltando-se Pedro, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava. Que discípulo é esse? Errado. Olha lá. Qual discípulo é esse? Fala o seu nome completo. Reclinando sobre o peito durante a... Senhor, quem é? Não, isso aí é você popular. Vendo Pedro, perguntou a Jesus, Senhor, e este? O que será dele? Respondeu-lhe Jesus, que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Pensa numa pessoa que você queria estar aqui. Pensou? Que te importa se eu quero que ele venha? Segue-me. Eu. Fala, segue-me. Pois é, chamada individual. Que te importa se a Valéria vai seguir, se a Rose vai seguir, se a Jéssica vai seguir. Eu quero que todos sigam. Se o Gesiel... Importa para Jesus, o chamado é seu, então é você que tem que seguir. Se sua mãe não quer, seu pai não quer, sua irmã não quer, seu amigo não quer, sua prima não quer, não interessa. Hoje o chamado é teu, é seu. Ficar de pé em nome de Jesus. Já preparou a música? Já tem alguma música de mim? Tem? Então pode preparar aí para cantar. Pode cantar já. Irmão, eu não estou vendo mais jovens, mais ou menos, cristão mais ou menos. Eu estou vendo na minha frente, sabe aquele exército que o Juninho falava lá de Ezequiel 37? Pode ser também. Sabe aquele exército morto que estava lá, em Ezequiel 37? Lembram? Ou eu vou ter que pegar para ler de novo? Bom, eu não vejo mais esse exército. Esse exército chegou ontem. Lembram do exército que levantou depois que Ezequiel profetizou? Eu vejo esse exército. Eu vejo um exército poderoso. A última fala minha é: aliste-se na milícia do Espírito Santo. Vamos fazer uma nação santa, uma geração santa. Eu quero ver a imagem de cada um nas igrejas, na comunidade. Eu quero ver como nós temos ali agora, Zé Ferreira. Eu quero ver a imagem desses jovens ali naquela mesa um dia. É aqui que é o seu lugar, irmão. Junto São Padre Pio, junto São Miguel Arcanjo, junto Santa Cecília, Beata Helena Guerra, Nossa Senhora. Aqui que é o seu lugar. Aqui que é o seu lugar. Ô, glória! Ali, é na igreja católica, é na igreja católica, é lá que eu quero ver vocês, não é no mundo perdido, mas é lá, para as pessoas falar, eu quero ter uma vida como ela, e como ele. Pode cantar, irmão, vou respirar um pouquinho. Posso, tudo Fecha posso. os seus olhos. Fecha os seus olhos e começa a ministrar essa música para você. Nada e ninguém no mundo
vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos. Deixa-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. Ministre, Ali está. ministra essa música pra você, irmão. Cante. Tudo aquilo que Feche os seus olhos e comece a cantar para Deus. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor. Ministra essa música pra você, que essa música é a tua de envio. É a sua música de envio. Realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está a espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar. Vai, igreja! E mesmo Fale pra Deus que você quando vai. a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Fale pra Deus que você vai. Não importa se você tem ministério, não importa se você já tem dons, mas fale que Deus, seu sim. Fale pra Deus que você quer ir. Dê seu sim pra Deus nesta tarde. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Vou perseguir. Cante, igreja, cante. Aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou vou me lembrar. Realizar Abra sua boca. o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está a espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas a alma a certeza da vitória. Com as suas